Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde, com Ernesto Abercor e seus convidados. Se a sua empresa está precisando de um ERP completo, robusto e que atenda todas as necessidades do mercado, consulte ERP Flex. O ERP Flex é o sistema empresarial que tem toda a bagagem, toda a trajetória de mais de 55 anos de experiência no mercado de gestão empresarial do Ernesto. O Ernesto é fundador da Siga, cofundador da Microsiga e cofundador da TOTUS. Para obter mais informações, acesse erpflex.com.br. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva com Daniel Bruin sobre reputação empresarial. Assista agora. E eu tive a oportunidade de ler o seu livro, muito bom. E obrigado. Como surgiu essa ideia de falar sobre reputação, que é uma coisa tão delicada, vamos dizer assim? Pois é, Ernesto, a gente trabalhando com comunicação de grandes empresas no dia a dia, a gente percebe que, apesar de ser um tema tão importante, tão fundamental na vida das empresas, não existe uma literatura sobre isso no Brasil. Existe, mas é muito pobre, né? A gente não tem muita referência. E eu comecei a perceber, com vários casos acontecendo com empresas brasileiras e estrangeiras, aí de casos de crise de imagem, escândalos, problemas públicos, tal, que realmente estava na hora de ter um livro que resumisse um pouco qual é o conceito de reputação empresarial, como é que ela é composta, tal, e dar alguns cases para se tornar uma base de estudos sobre isso. E assim chegamos aí, fomos juntando material, pesquisando bastante sobre o que tem sobre esse tema no mundo, no Brasil, e conseguimos fazer um pequeno compêndio do que é a reputação empresarial, com os rankings globais e brasileiros que existem sobre esse assunto, os elementos que compõem a chamada reputação, enfim. O livro é uma contribuição modesta aí para esse universo, talvez um ponto de partida para uma discussão mais ampla, mas não dá para negar que hoje a reputação é o maior ativo que uma empresa pode ter, né? Mais do que bens materiais, né? Ela é o que a gente chama de bens intangíveis. Né? Então, é uma discussão importante que a gente quer ter no mercado. E isso justamente no momento em que a gente agora tem toda essa... se falando muito sobre ESG, né? Que trata também desse assunto, né? Quer dizer, environment, quer dizer, o meio ambiente, o social, o tratamento com os colaboradores, a governança, que é o tratamento que a gente tem junto ao governo. Como é que você relaciona essa reputação com a ESG? O ESG, ele eu pontuo isso no meu livro, tem uma parte ali específica para isso. Todos esses movimentos, né, a ESG, ela é filha da RSC, que é a Responsabilidade Social Corporativa, né? É um conceito que vem evoluindo, que mostra que hoje a empresa ela tem que ser uma empresa cidadã. As empresas hoje elas não podem mais simplesmente existir para ter lucro, né? Produzir, oferecer um serviço, ter lucro. Ela tem que contribuir com a sociedade, ela tem que cumprir aí com exigências com a sociedade em relação ao meio ambiente, como você falou, a sustentabilidade, a diversidade, a solidez financeira, o tratamento com funcionários, isso está tudo englobado no conceito de ESG. Então, todo o processo de construir e avaliar a reputação passa pelo que a empresa tem de ESG, por isso que é tão importante, né? Não são coisas separadas. As empresas elas precisam apresentar para a sociedade conceitos muito sólidos de ESG para construir, não é porque elas são boazinhas, não. É para construir reputação, né? Para chegar no final do dia ali, ela vender mais e ter mais clientes, oferecer mais serviços. E empresas que não têm um bom ESG, realmente elas
elas perdem uma vantagem competitiva no mercado. E você poderia citar alguns exemplos assim de falhas que as empresas cometeram, principalmente que mancham, vamos dizer assim, a sua reputação nesse sentido, principalmente Olha, vivemos num país capitalista, onde eu sempre falo que a droga do capitalismo é a concorrência. Então, tem alguns casos assim em tem, a que gente a cita. empresa fala mal do concorrente, né? Mas você vê, essa questão da sustentabilidade do meio ambiente, acho que o caso mais claro sobre isso, e que teve repercussão não só no Brasil, mas no mundo todo, é o caso da Vale, né? A Vale é uma das maiores mineradoras do mundo, né? Alegadamente gasta muito dinheiro com preservação, com programas ambientais e tal, mas ela foi protagonista de 2 desastres ambientais que foram o rompimento de 2 barreiras, né? Mariana e Brumadinho, que infelizmente custaram a vida aí de várias pessoas. E no livro até a Vale é um dos cases analisados, que mostra como a empresa, que é uma empresa gigante, né, monumental, não estava preparada para um momento como esse, que manchou muito a reputação dela. Ela demorou para dar uma resposta aí para a sociedade, para minimizar os efeitos do desmoronamento das barragens, e isso afetou no bolso do acionista da Vale, né? A Vale perdeu muito dinheiro na época, né? Uma empresa que tem ações na Bolsa de Valores, e esse é um efeito muito imediato que a gente mostra no livro. Todas as empresas que são listadas em bolsa, elas perdem dinheiro muito rápido, porque o mercado reage muito mais rápido a notícias ruins. Então a Vale perdeu mais de 10% de valor de mercado ali no espaço de uma semana por causa desses acidentes, né? E agora imagino que aprendeu com a lição, tá passando a cuidar disso, mas a gente sabe que reputação, né, se você cuidar de reputação, eu digo assim, é aquele garçom com uma bandeja cheia de pratos, andando num restaurante que o chão está encerado, sabe? Você tem que estar ali cuidado, passo a passo, olhar para onde você vai, tomar cuidado, senão você escorrega e derruba tudo quando você menos espera. Então, tem outros vários casos que a gente pode citar, mas, enfim, mesmo as empresas que acham que estão de olho em tudo, no menor descuido, as coisas desabam em questão nem de dias, né? Hoje em dia, em questão de minutos. Isso fere o bolso, pesa nas finanças dessas empresas. E ela sempre tem que estar visando realmente conquistar o seu mercado, agradando seus clientes, mas mesmo assim, voltando ainda um pouco a essa questão de que o grande drama, quer dizer, o grande problema da empresa, no caso da Vale, por exemplo, ela perdeu essa reputação, mas também ela não tem grandes concorrentes, quer dizer, ela domina muito fortemente o mercado. Agora, no caso de mercados que são mais concorridos, como é que uma empresa pode defender sem, vamos dizer assim, manchar o nome do concorrente? E o que você acha que deve ser a participação das associações nesse processo? Porque eu acho que as associações é justamente o lugar onde os concorrentes se encontram. Então, qual deve ser o comportamento de um dirigente quando ele está participando numa associação em que ele vai se encontrar com o seu concorrente? Qual deve ser o relacionamento dele? Ele deve esconder tudo que ele sabe ou ele deve procurar se relacionar bem com o seu concorrente para exatamente ambos, talvez, conseguirem atender melhor o mercado? Acho que essa pergunta é excelente, Ernesto, porque eu digo assim,
o ecossistema de relacionamento de uma empresa com o que a gente chama dos stakeholders, né? Stakeholders, traduzindo para o português aqui no Brasil, são os públicos de interesse. Então, todo mundo, quando fala público de interesse, ele pensa consumidor, funcionário, mercado. Aí eu digo assim, põe concorrentes nessa lista. Poxa, mas como assim? Eu falo, o teu concorrente é o primeiro que está olhando para você, esperando você escorregar na casca de banana, né? Inclusive, a gente sabe, né, muito bem que muitas crises não são provocadas, mas são incentivadas por concorrentes, né? A gente tem muito boato, o famoso boato de mercado, né? Isso é prática já histórica, de você soltar um boato que empresa tal tá com problema, está indo à falência, o produto não vendeu, não sei o quê. Isso é muito comum. E a gente só consegue combater isso tendo uma comunicação permanente, assertiva, né, com toda essa cadeia stakeholders, né? Comunicar não é só para a mídia, né? É falar com vários públicos, né, que precisam receber informações suas, acionistas, né? E aí, quando você chega na associação, eu entendo a sua pergunta, porque na associação todo mundo é amigo, né? Exatamente. Chega lá, todo mundo é amigo, todo mundo defende, mas dentro da associação você tem o cara que, se você escorregar, ele vai ser o primeiro a falar no mercado. Então, você tem que... Se você tem uma comunicação assertiva, inclusive dentro da entidade, eu falo muito isso. Pô, você vai lá na entidade fazer uma apresentação dos teus novos produtos, vai ter que ir. Os teus concorrentes têm que ser os primeiros a saber que você está bem, né? Porque eles saem falando também, eles são multiplicadores. Então, eles vão encontrar alguém, o famoso boca a boca, que ainda é um multiplicador poderoso de construção de reputação. Então, vai dizer, hoje eu fui na associação tal, eu vi o meu concorrente, pô, ele fez uma apresentação bacana lá, eles estão com uns produtos bacanas, estão com lucro e tal, vamos fazer nós que nem eles, né? Então, você muda um pouquinho isso. Então, comunicar sempre, tá sempre... Não deixar espaço para as pessoas interpretarem ou divulgarem notícias ruins sobre você. Então, você tem que ocupar esse espaço com notícias boas. E você tem algum exemplo, assim, em que realmente uma empresa, vamos dizer assim, cometeu um erro grave, manchando, inclusive, o seu nome, em função de ter declarado alguma coisa ou de ter falado mal do concorrente, ou num anúncio, principalmente numa propaganda, ter falado alguma coisa indelicada, enfim, que realmente possa ferir a sua reputação, a reputação daquela empresa que está fazendo aquele anúncio ou que está fazendo aquela propaganda? Tem algum exemplo assim bem marcante? Assim, olha, que isso, né? Você está tocando num ponto que eu tenho também falado, é uma questão muito cultural. Nos Estados Unidos, é comum você fazer uma propaganda dizendo, olha, compre o meu que é melhor do que esse concorrente aqui, isso é normal, né? Ele mostra, inclusive, o produto do concorrente. No Brasil, por uma questão cultural, uma questão sei lá, de tradição, a gente considera uma ofensa terrível, né? Você falar do seu concorrente abertamente, ou criticar, ou dizer que o seu produto é melhor do que aquele, do que o dele. Por isso que nós tivemos poucos exemplos disso, e quando tem, a gente tem visto os órgãos reguladores aí da propaganda tirar isso do ar, né? Porque é engraçado isso. E essas mesmas pessoas, quando vão para os Estados Unidos, para a Europa, e vê lá, fica quieto, porque lá é normal. Eu não estou ofendendo, estou dizendo, olha, o meu produto comparado com esse daqui, do concorrente, ele é melhor, né? Nós tivemos aqui no Brasil a Ford uma vez mostrando o carro dela com o carro do outro, até o presidente da Ford aparecia e falava, olha, o nosso carro é melhor nisso do que o nosso concorrente. Foi um escândalo.
né? As pessoas acharam aquilo altamente ofensivo, até desonesto dentro da ética empresarial, porque nós temos essa cultura de compadrio, né? Se eu atacar o meu concorrente, eu estou sendo desonesto e tal, mas é uma prática de mercado muito comum fora do Brasil. Eu acho que a gente precisa amadurecer um pouquinho ainda para isso ser comum no Brasil também. E no caso das empresas de software, que as empresas de software elas têm uma ligação muito forte entre elas, porque todas elas praticamente produzem, vamos dizer assim, a mesma coisa, né? Quer dizer, elas desenvolvem sistemas que vão atender aos seus clientes, facilitando, através da tecnologia, os seus serviços, o seu produto. Você tem algum caso assim em que, como é que principalmente o programador, ele deve agir no sentido de não fazer exatamente igual ao seu concorrente, o seu produto? Você acha que, nesse caso, dele estar fazendo isso, ele está manchando a sua reputação, ou isso é uma própria consequência do desenvolvimento, né, das coisas? Quer dizer, você vê que uma outra empresa está fazendo uma coisa boa, você vai tentar fazer algo semelhante, mas um pouco melhor. Como é que você acha que as empresas devem se comportar no sentido de não serem maculadas na sua reputação? Olha, eu acho que esse é um tema interessante, porque quando você está trabalhando com um produto, vamos dizer que é a tecnologia, realmente está todo mundo desenvolvendo a mesma coisa, o diferencial de competitivo que faz parte do processo de reputação, ele é complicado, né? Você, cada dia, está todo mundo, como você falou, desenvolvendo a partir de alguma coisa muito parecida. Mas eu acho que a gente tem um grande caso, que para mim que é o caso da Apple, né? A Apple, quando lançou o seu... A Samsung, né? Assim. Na época não era nem a Samsung, era a IBM. A IBM tinha os melhores computadores, já tinha o sistema Windows dentro dos seus computadores, e o Steve Jobs aparecia nas propagandas, né, dizendo, olha, até o lema da campanha era Think Different, né? Era assim, tá vendo isso aqui que todo mundo está fazendo igual, esse computador bege, essa tela preta com essas letrinhas verdes e tal. Acabou, nós estamos lançando um outro produto que vai oferecer a mesma coisa, mas muito mais bonito, com uma interface muito mais amigável, né? Vai mudar a sua vida, você vai ser um cara, todo mundo vai te admirar, né? Foi genial isso daí, do Steve Jobs, porque ele pegou uma coisa que todo mundo está fazendo igual, o dele não era diferente, se você for considerar o que ele entregava, era o editor de texto, acesso à internet e tal, mas ele empacotou de um jeito que foi uma revolução no mercado de computador, que nunca mais foi o mesmo, né? Com a morte dele, enfim, né? Não nasce o Steve Jobs todo dia. Eu acho que a gente voltou um pouquinho a essa mesmice, né? Mas eu acho que você hoje tem o Elon Musk, aí é um cara polêmico, né? Que comprou o Twitter, mudou o nome, aquilo lá está uma discussão, gente contra, gente a favor, não é mais só uma rede social, né? E o valor daquilo lá multiplicou de 1 trilhão para 4 trilhões de dólares, valor de mercado e tal. Esse tipo de ação que mexe, é o empreendedor mostrando que ainda, para o bem e para o mal, não estou nem defendendo nem criticando o Elon Musk, mas para o bem e para o mal ainda faz a diferença, né? O empresário revolucionário ainda é um cara que comprou uma rede social, faz foguete e faz carro elétrico, né? Poxa, então assim, tudo onde ele põe a mão, a reputação muda, né? Ele cria a reputação. Então ainda vamos dizer, o Steve Jobs da era moderna, né? Vamos dizer, dos dias de hoje. E para quem está começando, como é que você sugere que ele deve agir para ter uma reputação adequada?
porque Você diz num reputação país pessoal? capitalista, isso é complicado. Olha, o que eu costumo dizer, eu digo no livro, assim, nós nunca fomos tão vigiados como nós somos hoje, né? Então, hoje tudo que você faz, né, nas redes sociais fica registrado, você faz uma pesquisa no Google, fica registrado, o que você comprou ali no supermercado no dia anterior, todo mundo vai saber, está guardado em algum lugar o que você comprou. Enfim, hoje é muito difícil os seus atos não serem percebidos. E a gente vê todos os dias aí no noticiário gente que faz coisa errada, e o escrutínio da sociedade é muito duro nesse aspecto, né? Então, exige-se mais do cidadão e das empresas, na mesma medida, uma conduta quase que libada 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? O que é chato, né? Eu considero isso uma versão modernizada do Big Brother, né? A gente acaba tirando a privacidade das pessoas, mas, por outro lado, incentiva as boas condutas. Então, eu acho que tem alguns critérios hoje que são inegociáveis, né, tanto para pessoas físicas como empresas, que é ser ético, que é ser proativo, que é ser transparente, que é ser bom cidadão. Acho que a sociedade cobra muito isso. Ajudar as pessoas. Eu acho que o ESG tem muito, o S do social ali, exige que a gente contribua com a sociedade, devolva para a sociedade aquilo que a sociedade proporciona para a gente, né? Que é o mesmo caso que eu digo para as empresas, né? As empresas assim, eu não devo nada para ninguém. Você deve. Você está usando uma água do riacho ali que é da sociedade, né? Na produção. Você está poluindo ali o ar que as pessoas vão respirar na vizinhança. Você está fazendo barulho, você está ocupando espaço, você tem que devolver para a sociedade, de alguma forma, um pagamento daquilo que você usufrui do que é bem público, né? E isso serve para empresas e para pessoas físicas. Acho que o que a sociedade proporciona de oportunidades de crescimento, de valoração pessoal, a gente tem que devolver de alguma forma. Então, acho que esse é um caminho para construir uma boa reputação, em vez de... A gente não vive mais na era da acumulação, né? De você ter muita coisa e ser admirado por isso. A gente vive uma época em que ser uma boa pessoa, um bom cidadão, vale mais do que ter muitas coisas, né? Dar bons exemplos, enfim. Porque se você não tratar isso com hipocrisia, é uma boa notícia, né? Mas tem um caminho aí ainda. Eu acho que estamos melhorando nesse aspecto. E como é que você está vendo a inteligência artificial? Porque hoje está tudo automático, você liga na empresa, é um robô que te atende, você vai num lugar, tem lá um monte de botão para você ser atendido. Então, às vezes, pode até dar um problema. Até aconteceu um caso comigo ontem, num hospital, não vou citar o nome aqui, em que eu cheguei lá com minha esposa e a gente deu lá o documento do médico e tal, e a pessoa que estava nos atendendo estava lá com o computador e tal, e, enfim, sentamos-nos para ficar aguardando. E passou 1 hora, 2 horas, 3 horas e nada acontecia. E quando a minha esposa foi lá reclamar de que estava demorando muito, a moça começou a colocar a culpa justamente na tecnologia, né? Que o sistema não estava respondendo o que ela estava perguntando. Então, você acha que a inteligência artificial tem que também ser tratada com cuidado, principalmente nessa questão de atendimento, de que hoje qualquer coisa é super complicado, porque você não consegue saber exatamente como agir diante daquelas opções que você tem com o robô, com a inteligência artificial, enfim, com toda essa tecnologia moderna? Eu acho que essa é uma questão, eu separo muito, porque você, ao fazer automação com inteligência artificial, em alguns casos como esse que você está falando, nada mais é do que preguiça, né?
É preguiça, economia burra, né? Você ficar pendurado numa linha aí, você quer falar com o seu banco, com a sua operadora de celular, tem dezenas de opções ali, você fica 1 hora até chegar. Isso não é inteligência artificial, isso é desinteligência artificial, né? Isso é preguiça, economia burra, isso são coisas diferentes, né? E que eu acho que existe uma leniência aí do poder público em relação a isso que é inaceitável. Por outro lado, o que é realmente inteligência artificial e está sendo desenvolvido, e que a gente tem que valorizar, é o diagnóstico mais certeiro de doenças, são procedimentos cirúrgicos com menos margem de erro. No nosso caso aqui, da área de comunicação, a criação de conteúdos, imagens, sons, movimentos, né? E aí as pessoas falam assim, mas poxa, Daniel, você não fica preocupado que isso aí... Eu falo, olha, até hoje, né, até onde a gente sabe, tudo que vem da inteligência artificial é resultado da criação humana, né? Ela ainda não tem capacidade de gerar coisas por ela própria. Então, se a gente cuidar daquilo que a gente mesmo gera, ela vai ser um reflexo disso. Então, algumas empresas me procuram, né? Falam, poxa, eu tenho uma imagem aqui que foi feita usando um produto meu. Eu falo assim, está nas redes sociais, está aberto para o público? Está. Então, né? Porque a inteligência artificial é isso. Se ela vai criar uma imagem e você aperta o botão, aonde ela vai buscar o subsídio para isso? Nas redes sociais, né? E nós temos muito dado, Ernesto. Eu crio um outro Ernesto aqui do seu lado com o que eu tenho de dado seu na rede social, que a gente nem sabe que tem, né? E esses chats GPT, essas ferramentas, elas são programadas para isso, para ela ir procurar tudo que existe sobre uma pessoa, um produto, um conceito, para trabalhar em cima disso. Ela não cria do nada. Agora, esses casos que você falou, eu chamo de desinteligência artificial. São automações simples, feitas para economizar dinheiro, que é para não deixar um funcionário ali para te atender mais rápido, de uma forma humana, né? E isso vai custar dinheiro para essas empresas, porque o atendimento fica ruim, as pessoas reclamam. Eu acho que isso vai ter um retorno um pouquinho, nada vai substituir o contato humano, o ouvir, entender, acolher e responder do ser humano nunca vai ser substituído. As máquinas, posso estar redondamente enganado, mas uma máquina nunca vai ter empatia por ninguém, né? Porque isso é uma atribuição da natureza humana, da alma humana. Então, essas empresas que acham que eu coloquei um robô, tá fazendo um desserviço ao consumidor, vão perder cliente, né? Estão economizando, achando que estão fazendo uma coisa moderna, mas não estão só realmente desrespeitando o cliente. Então, tem formas e formas. Se você usar a inteligência artificial para o bem, né, conceitos matemáticos, estudo da astronomia, engenharia. A inteligência artificial está sendo usada hoje em engenharia de uma forma espetacular, né, encurtando o tempo de resolução de problemas, de produção. Aí tudo bem, é para isso que a gente quer. Mas não para essas coisinhas miúdas e burras que as empresas fazem, principalmente no Brasil, no dia a dia. Isso aí não é inteligência artificial, é desinteligência artificial. A verdade é essa, né? Hoje a gente tem que tomar muito cuidado no que a gente fala, no que a gente transmite. Então, evitar de cair nessas armadilhas, né? De ser mal entendido. Você tem mais algum conselho assim que você gostaria de dar para os nossos ouvintes de como evitar? Quer dizer, hoje você não pode ser muito atrevido, você tem que ser cuidadoso no que você fala, no que você transmite, no que você age. Você tem mais... Quais são os principais conselhos que você gostaria de dar? Eu acho que tem alguns importantes, assim. Rede social é uma janela para o mundo. Exatamente, rede social. É uma janela. Não acha que você está postando alguma coisa ali
não digo errada, mas ousada, ou sei lá, para os seus amigos que ninguém vai ver sim, né? Então tome cuidado com o que você posta, a gente tem que ser, esse conceito de cidadania tem que ser revisto para isso também, você tem que ser bom cidadão nas redes sociais, nas comunicações eletrônicas, a gente vive hoje os modelos de trabalho híbrido, né? Então, na sua casa e no trabalho você tem que ter a mesma... Você não pode ser bom no lugar e ruim no outro. Nisso eu acredito que nós vamos melhorar como pessoas e como sociedade, né? Acho que nisso a tecnologia nos ajuda. Então, o pessoal diz que boa reputação é você fazer sozinho aquilo que você faria na frente dos outros, né? Quando ninguém está olhando, você ser bom também. Então, acho que é isso, ser uma boa pessoa, um bom cidadão, não só quando os outros estão olhando, mas quando você está sozinho com você mesmo. Acho que é um bom exercício. Exatamente. E entendermos que hoje tudo que se fala, tudo que se faz é transmitido com uma velocidade incrível pelas redes sociais, de forma que todo mundo fica sabendo rapidamente. Instantaneamente. É coisa boa, é coisa ruim, né? Exatamente. E como se faz para adquirir o seu livro? Suas redes sociais? Olha, meu livro tá na Amazon e outras livrarias digitais, pode procurar aí no Google, está no site da editora Matrix, que é matrix.com.br, e está nas livrarias físicas também, tá? Então não é difícil de encontrar, não. Ok, Daniel, muito obrigado. Tenho certeza que o pessoal vai aproveitar muito o que foi dito aqui hoje e agradeço a sua presença aqui. Eu que agradeço, excelente papo aí, um grande abraço aí para os seus ouvintes e espectadores. Já estamos com mais de 130 mil que beleza, no YouTube. Excelente audiência e que pega a nossa mensagem aqui e multiplica. Sem dúvida.